Ok, boa tarde a todos. Vamos começar o nosso encontro de hoje e vamos falar hoje sobre os artigos em inglês. A gente conhece, né, em português os artigos. Opa, o Girlane está entrando. Só um minutinho, gente, que o Girlane está entrando. Vamos acolhê-lo aqui. Vamos ver aqui quando ele entrar. Boa tarde, Girlânio. Pode abrir o microfone, ok? Boa tarde, Tudo Flávio. bom? Tudo bom? Girlane, hoje nós não temos a Rosiane, mas temos o Vanderlei Salviani, que é colega nosso de banco também, tá beleza? Está Que participando ótimo. conosco. Nós já começamos a aula, então, e hoje nós vamos falar sobre os artigos em inglês. Gente, os artigos a gente sabe, né? Nós temos em português os artigos definidos, né? E os indefinidos, né? Vamos lá, rapidinho. Os artigos definidos e indefinidos na língua portuguesa, ou os as, uns, umas, né? Na língua inglesa, são representados apenas 3 artigos, apenas 3. 2 indefinidos e 1 definido. Que, na verdade, é um só. É só porque ele é o a e o an. Nós vamos explicar daqui a pouco para que ele serve. Então, na verdade, nós temos um artigo indefinido e um artigo definido. Em português, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, então, uma porrada, né? Vamos lá. Primeiro, o artigo definido de, the. E a gente, né, tem dificuldade de pronunciar por causa do TH, mas não precisa preocupar muito com isso, não. The. Quem quiser repetir, fica à vontade, tá? É bom. Em inglês viu, Fernando? Viu, Vanderlei? Nós trabalhamos no sistema de aquisição, observação e repetição. Acquisition, observation and repetition. Então, você pode repetir tudo que eu falar aqui, certo? Aí não tem problema, se você quiser também. Então, ele quando a gente pronuncia antes de uma consoante, a gente pronuncia the. Quando pronuncia antes de uma vogal, the. Daqui para frente nós vamos chegando lá. Mas não tem essa frescura, não. Pode falar the mesmo, assim, mais simples, que funciona, mais ou menos. É lógico que nós temos que preocupar com a pronúncia para a gente poder dar. Esse, né, artigo the significa, né, não existe, viu, gente? Artigo em inglês é invariável, inflexível. Nós temos o a, os as, eles só tem o the, tá? Tá bom. E quando nós usamos esse artigo, quando nós usamos, eu vou ser bem rápido nisso aqui, gente, porque são conceitos que são de centenas de regrinhas, ninguém tem que decorar isso, só para a gente poder ter uma noção de como é que funciona. E fazer pequenas comparações com o português, ok, Gilane? Para a gente poder, assim, rapidinho. Então, com nomes próprios e no plural. Então, se eu tiver o nome próprio e se eu tiver no plural, certo? A gente vai usar o the. The United States, the United Kingdom. São países. Gente, 90% dos países não tem o the. É só mesmo Estados Unidos, Reino Unido e poucos. A maioria não usa, nós não usamos. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora, acidentes geográficos, gente. The Alps, the Amazon River. O Rio Amazonas, então, nesses casos, a gente usa o the. Instrumentos musicais. Aqui tem uma particularidade. No português, a gente usa tocar piano, tocar guitarra. Lá eles colocam to play the guitar. Nós não usamos, né? Certo? Nós não usamos. Play guitar e play piano. Eles não, a gente tem que colocar. Play the guitar, play the piano, ok? Ok, Fernando? Aí deu para entender? Fernando, se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Tá? Aqui, gente, eu vou ser bem rápido nesses conceitos aqui, porque vocês não vão decorar tanto de regra, e é só para a gente ter uma noção. Com adjetivo sem substantivo representando uma classe de pessoas. The young. Por exemplo, eu quero falar sobre os jovens. Os jovens, especificamente sobre os jovens. É uma classe de pessoas. The sick, os doentes, né? E the poor, os pobres, ok? Então, se eu quiser falar de uma classe específica de pessoas, eu uso o artigo the. Vamos lá. Aqui também já é um pouco mais avançado, né? Mas aquela história de o the junto com
advérbios em comparações. The more, the merrier. Quanto mais melhor. Nesse caso aqui, gente, nós estamos com um som aí, um som extra aí. Alguém puder, nesse caso aí, mutar o microfone? Tudo bem. Então, com advérbios em comparações, the more, the merrier. Então, quando eu quero falar quanto mais melhor, olha, gente, observe que isso aqui não é o comum no português, né? Aqui seria o mais, o melhor, né? Então, assim, é diferente da nossa construção, né? A estrutura gramatical aqui é diferente. Quanto mais, melhor. The more, the merrier. Também usamos o the best, quando eu quero falar, né, aquela pessoa é a melhor, que são superlativos, né? Second day of the week. The best, the second day of the week, o segundo dia. Estou especificando. Gente, o artigo definido é para quê? É para definir alguma coisa específica, né? Certo? Não é igual o indefinido. Eu falo um carro, né? Um carro qualquer. Agora, o carro, esse é o carro. Então, é uma coisa definida. Eles fazem essa distinção, ok? E aqui também para denotar algo no superlativo, né? Eu já falei isso aqui, the best teacher. Ele é she is, né? Ela é the best teacher. Ela é a melhor professora, certo? Ela é melhor. Ela não é uma boa professora, ela é a melhor. Então, quando eu quero falar de alguma coisa assim, algum adjetivo para uma pessoa, que eu quero falar que ela é melhor, é the best. Eu uso o the. Rapidinho. Uma coisa interessante a gente usa o artigo definido também quando eu vou tratar de substantivos que nomeiam um objeto único, né? Quer falar do Sol especificamente, né? Do astro-rei, do Sol, the sun, da Lua, a Lua, né? Não existem outras luas, mas a Lua mesmo, a nossa Lua, certo? The star, as estrelas, the earth, a Terra. Quando eu quero falar de alguma coisa específica, um objeto único, não tem mais de um céu, né? Aqui no caso das estrelas existem mais, mas é um conjunto de estrelas, né? The world, o mundo, o polo, um objeto único, né? O universo, o norte, o sul, né? The east, the west, os pontos cardeais. E the Bible, a Bíblia, né? A Bíblia é uma coisa única também. Para dar ênfase ao advérbio, the nicest, né? Então, it is the nice and richest purse that you have. Aqui é o seguinte, gente, nós temos que entender o seguinte, nós temos 4, 5 pessoas na sala e cada uma tem um nível de inglês, tá? Obviamente, eu sei o que significa purse that you have. As pessoas que não sabem, elas têm que anotar. Aqui está a tradução, né? The nicest and richest purse. Vocês estão vendo que, em inglês, os adjetivos vêm primeiro, né, Fernando? Certo? Então, eu falo aqui da bolsa, né? A bolsa está na frente, mais bonita e mais cara. Nicest and richest. That you have, que você tem. That é que you have, você tem. Certinho? Tem dificuldade quanto a isso aí, Vanderlei? A gente pode Não, fazer tranquilo, uma aulinha aqui. Esse superlativo aí eu tenho uma Tranquilo, noção. quem tem noção aí é só mesmo ir aprimorando, é claro, né? Só para você entender que Sim. quando você vai comparar, né? Falar de a bolsa mais bonita, a bolsa mais cara, o rapaz mais bonito, o Vanderlei o mais bonito do grupo, então é dizer, né? Certo? Então a gente tem que colocar o D na frente. Tranquilo. É obrigatório. Particularidades do artigo definido. Isso aqui são também particularidades só para efeito mesmo de didático, gente. Não vamos decorar isso, não. Não se repete o artigo para diferenciar gêneros substantivos. The boy and girl are rich. Both, né? Both, entendeu assim? Vocês viram aqui. Só coloca o artigo no primeiro gênero, ok? Ambos, né? O garoto e a garota são ricos.
É necessário repetir o artigo quando? Quando para evitar ambiguidade. Aqui eu não sei. Ó. I saw the secretary and the telephonist. Eu vi a secretária e a telefonista. Se eu não colocar the nesse e nesse, eu não sei, eu posso, né? I saw the secretary and telefonist, podemos nos referir a uma única pessoa. Ela é secretária e telefonista. Aqui não. Aqui eu vi a secretária, né? E uma telefonista. Eu via duas pessoas, né? Eu vi a secretária e a telefonista. São duas pessoas. Se eu tirar o daqui, pode ser uma pessoa só, ok? Mesmo informativo. Então, nós vimos aqui os usos do artigo dizer. Né? Agora nós vamos ver o artigo indefinido. Indefinido é aquela história, um carro, uma casa, uma moto, né? Não define. Né? Vamos lá. Significa uma, né? Uma coisa. E usamos o artigo a, né? Com palavras que iniciam com sons de consoantes. A girl, a cat, a dog. Ok? Facinho, né? Isso aqui todo mundo já está careca de saber. Usamos an, é o mesmo artigo, só que nós mudamos, né, a pronúncia, passamos para an, quando som de vogais. Todo mundo está careca de saber disso, né? An eraser, an orange, an umbrella. Gente, pode repetir aí se quiser, tá? Eraser, orange, umbrella. Umbrella. Ok? Pode repetir. Estou sendo rápido porque aula de conceito não dá para a gente ficar perdendo muito tempo com isso, não. Usamos an antes do H mudo, gente. No inglês, como no português, temos algumas palavras que são mudas, né? An hour. Apesar de ser uma consoante, por isso é que eu falei que é o som, né, gente? Sons. Tá? Então, no caso de palavras em inglês, que a pronúncia com H é muda, a gente usa também o N, ok? An honor. Apesar de ser vogal. Interessante. Isso aí tem que ter cuidado, porque é o seguinte, nós temos que saber que esse H, ele é mudo e às vezes ele tem um som de R, né? Você sabe, né, Vanderlei? Certo, né? Sim. Né, Gislane? Então nós temos que ter cuidado. Quando que eu vou saber, Flávio, que o H tem som de R e tem H de... É muito fácil. Você abre o dicionário, certo? O brasileiro detesta dicionário, né, Fernando? O pessoal não gosta de dicionário, mas tem que abrir. Eu trabalho o tempo inteiro com dicionário aqui, tá? Lá na nossa biblioteca, Vanderlei, nós temos lá sugestões de dicionários. Eu incluí mais 2 hoje. Entendeu? Então, tem uns 5 ou 6 dicionários lá, que você pode escolher aquele que mais te agrada, né? Cada um escolhe o que quiser. Eu uso muito Cambridge. Eu tá? também uso esse aí. Uso muito esse Cambridge. Hour, né? Então, a gente... E a aula nossa é assim. Por isso que tem hora que não rende, que né, Fernando? Eu paro e nós vemos aqui, ó, hour. Olho muito, Vanderlei, também, essa questão da pronúncia pelo alfabeto internacional, né? De fonética internacional. Algumas pessoas usam a pronúncia aportuguesada, né? Deixa eu abrir meu caderno aqui. Deixa eu abrir o caderno aqui. Nosso notebook. Eu também trabalho com um notebook, é um caderno de anotações. Ctrl Enter. Esse aqui é o nosso caderno, que todo dia atualiza ele, tá, Vanderlei? Aqui, ó. A palavra é hour, certo? Deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma visão mais confortável. Hour. Como é que a gente pronuncia? Hour, certo? Essa é a pronúncia que a gente usa. Eu particularmente, como eu estou estudando academicamente, eu prefiro usar o alfabeto fonético internacional. Por quê? Porque na hora que eu tiver uma dúvida, que eu tiver com um dicionário que não tiver online, eu sei a pronúncia. Aqui, você está vendo que UK é a pronúncia inglesa e aqui é a pronúncia americana, ok? Esse R aqui quase não é pronunciado, geralmente ele fica em sobrescrito aqui. Agora nós vamos lá na pronúncia para ver, né? Direitinho. Ó, primeira pronúncia inglesa, sempre por padrão, tá? Hour. Ok? Agora americana. Pode repetir, gente, fica à vontade. Hour. Nós já vimos aqui claramente que a pronúncia... o americano é o caipira do inglês, né, gente? O inglês, né? O inglês lá da Inglaterra mesmo, né? O inglês britânico, né? Aquele inglês, né? Hour. É uma coisa assim, né? A gente vê que é uma coisa imponente. Hour.
o americano é igual ao nosso caipira aí, né? Hour. Porta, né? Tá ligado? Hour. Entendeu? É mais ou menos isso. Hour. A diferença maior entre as pronúncias inglesa e americana, né? A inglesa britânica e a americana é SR mesmo. Existem algumas outras palavras, mas a maioria que vai dar diferença é essa, né? Hour e hour, ok? Então, eu às vezes prefiro usar a pronúncia aqui, né? É a pronúncia hour, a pronúncia brasileira, mas eu prefiro usar logo a acadêmica, logo para não ter dúvida. E para a pessoa também já ir acostumando. Todo dia, ao terminar a aula, eu salvo esse caderno e jogo lá na nossa biblioteca. Tá na nossa primeira página lá. Beleza, vamos lá. Então, recordando, né? Hour, as palavras começadas com H sem o som, né? Usamos a antes de palavras terminadas por U e eu. É interessante. Aqui já é o contrário, tá? Aqui, ó. Aqui é uma vogal, claramente, né, gente? É vogal, vogal e vogal, ok? Porém, elas têm o som de U ou de U. European. A gente vem aqui, ó. Todos elas têm sentido de Y. Tem o som de Y, né? Aqui, ó. U, tá vendo aqui? European. 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 European, tá vendo? Então, a gente vai, apesar de ser vogal, nós vamos usar o A, ok? And university. Exatamente. A gente tem mania de falar N, né? N, university, mas é claro que é errado, ok? Certinho? Basicamente essas palavras, né? Europa, universidade e unidade. University. Unity. University, unity, ok, beleza. Gente, artigo indefinido. Quando que nós usamos, né? Para nos referirmos a algo pela primeira vez. I would like a dessert. Né? Eu gostaria, né? I would like, aliás, would you like a dessert? Você gostaria de uma sobremesa? Nice car. You have a nice car. Você tem um carro bonito, né? Um carro muito legal, né? Nice pode ser bonito, legal, né? Isso não importa, né? Tradução, Vanderlei, fica a seu gosto, tá? A gente só dá mais ou menos o caminho, mas a gente não preocupa com a tradução. Se você tiver alguma coisa que você tem dúvida, pode perguntar, falar, o que é dessert? Beleza, tranquilo. Sobremesa, ok? Pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Aqui é tudo livre, tudo é de graça mesmo. Tá? É de graça, mas não é bagunçado, não, né, Fernando? Quanto mais perguntar, melhor, né? Melhor para você e para mim, porque se eu não souber, eu tenho que procurar. Gente, profissões, tem que colocar. Eu sou professor, eu sou estudante. No português, nós não usamos. Eles usam obrigatoriamente. Klaus is a teacher. Chris wants to begin an engineer. Certo? Chris wants to begin to be an engineer. Ok? Então, se a gente vai usar profissões... To be an engineer. Chris wants to be an engineer. Essa palavra é meio chatinha mesmo. Quando a gente vê que dá dúvida, tá? Engineer. A gente vem aqui e tenta... To be an engineer. Deixa eu ver como é que... Eu pedi até como é que escreve. Engineer. Engineer. Outra coisa que eu não te falei, eu não sei se você sabe, Vanderlei, eu gosto de falar também, o alfabeto fonético internacional, ele tem algumas notações, né, algumas coisas diferentes. Aqui você está vendo, aqui tem no cantinho aqui, deixa eu colocar no nosso caderno lá, que fica registrado no caderno também. Deixa eu colocar dentro aqui para não misturar, não mistura tudo. X. Aqui, ó.
Aqui você está vendo esse símbolozinho aqui, Vanderlei? Não sei se você consegue ver aí pelo nosso aqui. Engineer. Sim, Esse símbolo aí sim, caracteriza que a sílaba mais forte é a última. Engineer. Está vendo aí? sim, sim. Engineer. Esse G tem um som de G. Engineer. Esse som tem um som de digi, né? Digi. Engineer. 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 Ok? Sempre lembrando aí que aqui no outro ele é subtaxado. Beleza. Engineer. E aqui nesse caso, ainda tem uma particularidade, que a primeira sílaba também tem um tom um pouquinho mais forte. Engineer. Engineer. Ok? É uma palavra bem É difícil de difícil a falar, né? pronúncia. Sempre quando for É. assim, gente, a gente vem aqui, né, Fernando? E abre a pronúncia, discute para a gente poder. Engineer. 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 Né? E repetindo, gente, acquisition, observation and repetition. Não tem choro, nem vela. Se não repetir, não aprende. A gente repete, está sempre errando, né, Fernando? Está sempre cometendo falha aí. Exatamente. Beleza, vamos lá. Então, o nosso estudo aqui está tratando de artigo indefinido, em profissões em inglês é obrigatório o uso, tá? Nacionalidades também. Vanderlei é Monte Azulino, né? De adoção, né? Em inglês, não podemos dizer que ele é, não. Ele tem que dizer que ele é um Monte Azulino. Dennis is an Englishman. É um homem inglês, né? E antes de religiões também. Tem que colocar. Englishman. Nós temos que ter cuidado com isso, porque o português, a estrutura linguística do português, nesses casos, são diferentes. Então, eu faço questão de frisar, viu Vanderlei, Egilano? Porque Sim. é diferente. Então, eu sou católico, você é católico, você é protestante, você é não sei o quê e tal. Tudo bem, nós não usamos o artigo. Né? Nós não falamos, eu sou um católico. Né? Pode até falar, mas nós não falamos. Então, assim, eles não, eles falam que eu sou... Ellen is a Catholic. Ok? Ok. Então, gente, entre nacionalidades e religiões, o negócio é artigo, indefinido. Com nomes dos singulares depois das palavras what e such. Essas palavras aqui, gente, elas são interessantes. A gente cabe um estudo futuro depois disso para dizer quanto a isso, mas what é o quê? E such é mais ou menos tal, né? Certo? É muito, alguma coisa assim. What a shame. Então seria aqui, que vergonha, né? Uma coisa assim, que vergonha. Mas você não usa o what a shame, você usa o artigo depois dessa palavra, nesse caso aqui. O nome singular. Eu acho que eles traduzem como que pena. Que pena, que vergonha, né? É aquele negócio. Quando você fala shame, o what a shame, que shame, a tradução de shame aqui no dicionário, shame é vergonha, né? Eu acho que é. Achei meio envergonhado aqui, ó, vergonha. Uma pena aí, ó. Né? Shame. Eu achei que trata mais como que pena, mas pode ser que é vergonha. Que vergonha, né, Vanderlei? Você chegou atrasado, né? Então, uma coisa assim, entendeu? Sim, Assim, essa sim. ideia. Mas aqui, gente, para nós não importa. Que pena, né? Você atrasou um pouco, né? Que pena. A Rosiane hoje what a shame, né? Rosiane hoje não pôde participar. Tem esse detalhe. Né? What a shame, né? Você usa também what a pity, né? Como que pena. Sandra is such an intelligent girl. Então, Sandra is such an intelligent, né? Such. Sandra é uma garota tão inteligente. Ela é tão inteligente, né? Lígia é tão inteligente, né, Lígia? Então a gente vê com embalo aqui. Lígia is such an intelligent girl. Gostaria. Okay, então vamos colocar aqui, tirar a Sandra e colocar a Lígia aqui para a gente poder não perder o freguês, Oh, né? beleza. Né, Giovanni? Tá vendo aqui, ó? Para não perder o freguês, a gente vai fazer aqui uma. Lígia is a such an intelligent girl. Ok? Gente, ela é, né, uma moça, ela é tão inteligente, né, assim, tá. Beleza. Então, depois das palavras o what e such, such, tá. Significando um. Gente, esse a pode significar um também, o número um pode significar também, tá, Lígia? Significando one, one, um ou uma, quando se referir a uma pessoa ou objeto no singular. I have a car. Eu tenho um carro.
né? Não dá para saber, né? O Rebecca. She is a police officer, né? Ele é um É uma oficial policial. ela é um oficial de polícia, né? É. Ah, I bought E a pen caneta e and um... I bet a pen. I bought a pen and I bought a pen eraser. and eraser. É. And eraser. Aqui, aproveitando que você está começando hoje, Vanderlei, nós temos aqui no nosso caderno, nós criamos aqui a nossa base de verbos irregulares, que verbo irregular é complicado, né? A gente tem que decorar, não tem outra receita. Então, eu coloco sempre aqui. Sim. Provavelmente, eu já coloquei isso lá. Bought é o passado do verbo to buy. Buy. É difícil até de escrever, né? Exatamente. Aí, nesse caso, né? GHT, né? Não, é GHT, né? GHT. É muito chato escrever isso. Esse mesmo é GH. GHT. A pronúncia você já sabe, né? Aquela, né? Bot, né? Bot mesmo. Não tem, esse GH aí só serve para enfeite, né? Não tem outra finalidade, não. Bot, né? Buy, bought, bought. Sempre lembrando que nós temos que estudar os verbos irregulares no sentido de presente, passado e particípio. Para ficar mais fácil decorar. Buy, bought, bought. Beleza. Vamos lá, rapidinho. Tá? E tem outras coisas, gente, que não tem artigos. Você não aplica artigo. Não tem artigo. Use zero artigo com os nomes da maioria dos países, cidades e continentes. Saudi Arábia, Saudi Arábia, não sei nem pronunciar isso. Então, a gente não fala, né? A Argentina foi campeã. Argentina was championship, né? Ganhou o campeonato, né? O win, né? Won, né? Então a gente não coloca a Argentina, the Argentina. Não colocamos, não. Eles não colocam nome de pessoas também, né? Não coloca. O Flávio, o Vanderlei. Não exatamente. Existe. Então, é zero artigo, tá? Para países, né? Para continentes também, cidades. É lógico, gente. Alguns casos tem que ter. As Filipinas, as Maldivas, Sim. os Estados Unidos, o Reino Unido. Casos, né? Tem uns 5 ou 6 casos que coloca o the, né? The United States, né, Fernando? Entendeu? Isso. Certo, Irlanda? Não estou ouvindo de Irlanda ainda, mas parece que ele está aí, né? Certinho, Flávio. Ok. E também áreas geográficas, né, em frases adjetivas. Eu vivo, né, a gente tem mais de falar in the north, né? Eu vivo no norte, né? Não tem, não. É in north. Eu vivo em northwest, Egito, né? Eastern France. Eu vivo... Não usamos o artigo nesse caso. Alguns montanhas e lagos, né? Únicos. Kilimanjaro, Titicaca, ok? Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro, não sei como é que pronuncia isso em inglês. Dias, meses, horas e certo? Horários exatos. On Friday, né? In March. Essas coisas assim, a gente não usa artigo, não. Né? Às 5 horas, né? Às 3 horas, não, eles não usam, não. Eles usam no caso. Algumas frases preposicionais, né? Não sei nem o que é isso, não. At home, at work, in bed, at sea, né? Seria em casa, no trabalho, na cama, no mar, né? Tem muito. Tá. Acabou. Então, assim, basicamente, tá? Só para a gente poder ter noção, igual eu faço sempre questão de frisar, é uma noção, é uma base, entendeu, Vanderlei? Quiser aprofundar, tem bastante material na internet, a pessoa quiser aprofundar nisso, eu acho que não precisa. É só mesmo para... Porque na conversa no dia a dia, você não vai precisar de querer saber se é com... Se não souber, o cara te fala, né? O nativo te fala se é com TH ou se não é. Se você falar errado, ele vai te corrigir, né? Alguém te corrige também. É lógico que, gente, quanto mais a gente está aqui é para melhorar a pronúncia, né? Chegar, não é ser perfeito, mas tentar chegar à perfeição. A lógica é essa, entendeu? A nossa lógica é essa. Essas coisas, assim, você ir vendo tudo assim,
detalhado, é muito difícil de você guardar exatamente, É né? claro, a Você proposta... vai com o treino da conversa é que você Exatamente. vai Aqui é gravar para você saber que bastante. existe, né? Aí é que eu falo, né, Fernando? Saber que existe. Sabe que Sim, existe algumas regras e que provavelmente nós não sabemos nem em português, nós não sabemos nem das regras todas, né? Então, mais no outro tem um idioma. monte de coisa em português. É. Mas a gente já sabe que quando for tratar dos Estados Unidos é The United States, né? Uma coisa, né? The United Kingdom, uma coisa assim básica. E a gente vai, né? E vai entender. Agora, gente, agora é um assunto. E aqui não para não, viu, Vanderlei? É um ritmo bem alucinante. A respeito dos artigos, quer falar alguma coisa, Lígia? Assim, básica? Entendeu mais ou menos como é que funciona? Eu entendi. Né? Isso é bem mais É simples, né? simples, né? São Ter regras que você preposições, vai se acostumando com elas, né, com o tempo, né, vai incorporando, né, né? ao linguajar, entendeu? Não é, Gilane? Mas basicamente é isso, tá? Perfeito, Flávio. Não tem É muito assim o tranquilo que aí. fazer, né? Tranquilo, né? Agora eu vou falar de um assunto, gente, que já tem. É. Nós temos aqui no Brasil um especialista, é o professor Denilson. Ele é especialista em chunks of language. O que é? Ele tem um canal que chama Inglês na Ponta da Língua. Ele é muito interessante, ele é muito dedicado, há muitos anos que ele dá aula de inglês, né? E ele é um cara que aprendeu sozinho. Ele é de Rondônia, então ele aprendeu sozinho na tora, então ele é muito, muito bom nesse assunto aqui. Mas o que são chunks? Vamos ver aqui. Chunk, né? Chunk. Pedaços da língua, né? É, é, toda língua tem, né? Aquelas expressões já prontas, né? Aquela coisa que a gente vai trabalhar e já tem que estar pronto, faz parte do padrão linguístico, né? Da estrutura linguística. O que nós vamos estudar agora é isso, rapidinho. Chunks são combinações, grupos de palavras comumente utilizados por um nativo da língua em um certo contexto. Existem 3 tipos principais de chunks, né? Collocations, frases fixas e frases semifixas. A próxima aula nós vamos falar sobre collocations, tá? O próximo slide, a próxima apresentação. Então, nós vamos tratar agora de frases fixas e semifixas. O que é isso, gente? Collocations são combinações de palavras. Aqui está repetindo, né? As collocations serão objeto de estudo separadamente. Beleza. Collocations são combinações de palavras que se encaixam. Né? Collocations é um encaixe, né, das palavras. É outra história. Frases fixas, gente. A gente tem que decorar, porque isso faz parte do padrão linguístico. How are you? Aquele padrão, né? Oi, tudo bem? Como vai você, né? Thank you, obrigado. É uma frase já pronta. You're welcome. You're welcome. De nada. Então, assim, nós não falamos de nada com todo mundo. Oh, Vanderlei, obrigado. De nada, Flávio, de nada. Entendeu? Então, o padrão é esse aqui, está pronto já. Existe muita gente que dá dica de a gente aprender 20 formas de dizer obrigado. Eu acho que nesse início que nós estamos estudando, eu acho bobagem. Qualquer lugar do mundo que você for, mesmo que a pessoa não fale inglês, se você falar thank you, ela vai responder, né? De Todo mundo nada. entende, né? Todo mundo entende. Então é o seguinte: tem outras formas de I really appreciate it, não sei o quê, eu estou muito, né, não sei o quê. Eu acho assim, no nosso caso aqui, aprender essas frases fixas nós temos que aprender, não tem jeito não. How are you? É lógico que no Canadá eles usam outra coisa para dizer how are you. Já vocês falam hi, ou how are you mesmo, né? Quando você chega num bar, nós somos no restaurante, chega o garçom e te fala, hey, how are you? É normal, certo? Então, assim, de acordo com grupos, eles variam a forma de cumprimentar. Mas se você falar how are you, está resolvido o problema. Não precisa se preocupar, que todo mundo vai saber. Um pouquinho mais formal, às vezes, né? Mas resolve o problema. Essas frases, Lígia, só decorando, né? São as frases fixas. Uhum. Todo idioma tem, tá? Mais alguns exemplos. Aqui está riscando sem querer. Nice to meet you. Gente, já é uma receita, né? Encontrou com alguém aqui na rua, aqui em Toronto, no Canadá, né? Bateu um papinho, como é que tá? Tudo bom? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo. Né? Beleza. I am sorry. Todo mundo fala isso aqui. Nos Estados Unidos aqui, né? Todo lugar. Você tropeçou em alguma coisa, I am sorry, né? Desculpa. Toda hora é isso que você ouve aqui o tempo inteiro.
E eu gosto de ver que os indianos, aqui tem muitos indianos, eles falam sorry, sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Na verdade, a pronúncia é sorry, né? Sorry. O pessoal, Flávio, eles não usam I'm sorry, né? Tem Sorry, muita gente que só sorry mesmo. sorry, exatamente. I'm sorry, sorry, não importa. E eles falam sorry de qualquer jeito também, tá? Sorry. Os indianos falam sorry, sorry, sorry. Mas deixa eu falar. Just a second, né? Só um minutinho, né? Só um minuto, just a second. Apenas um minuto, né? Just, né? Um minuto, tá? What do you mean, né? O que você quer dizer, né? What do you mean? Já é uma frase legal, já pronta, né? Merry Christmas. É só para a gente ver algumas aqui. Tem centenas, gente. No decorrer do nosso estudo, né? Na que estiver falando, a gente vai aperfeiçoar nisso. Agora, as frases semifixas são interessantes também. Isso aqui é interessante. What's your father's name? Né? Está perguntando o nome do pai, né? Mas pode ser pode ser o nome da mãe, pode ser da namorada, pode ser da tia, pode ser, né? Certinho? Então, a frase semifixa, né? Você só vai mudar o objeto aqui, né? Certinho? Aqui a gente sabe que é what is, né? Aqui é uma contração. E aqui father's name é o caso genitivo, né? É o pronome demonstrativo, né? O nome de, né? O nome de seu pai, ok? Aqui nós já estudamos isso também para trás. Tem lá no nossa biblioteca, viu um estudo sobre caso genitivo, tá? Wanderlei, se quiser dar uma olhadinha, girlfriend's name, tá? Gente, então, frases semifixas, interessante, né? É bom a gente vai aprender algumas depois, né? Do futuro. Essa aqui, gente, é complicado porque nós não temos no português. É uma frase semifixa quando você quer perguntar a alguém: você já foi em Monte Azul? Você já foi em Mamona? Você já foi em Catuti? Você já foi em Olhos d'Água, né? Você já foi na Europa, né? Você já foi em Paris, né? Então, de acordo com o nível da pessoa, ela vai perguntar, né? Have you ever been to? Esse ever aqui é só, né? Ele é só de enfeite também, porque, né, você, né? Esse ever é só para dizer alguma vez, né? Mas você pode usar have you been to, né? Certo? Have you been to? Geralmente eles usam ever, né? Alguma vez você já foi em Paris, né? Viu? Esse aqui, gente, nós não temos salvação para nós. A única salvação é decorar, não tem salvação. Quiser perguntar, Flavão, você já foi em Toronto? Flavão, have you ever been to Toronto? Aí eu vou responder, yes, I have, né? E assim sucessivamente. Entendeu? E o duro é que eles não falam assim com essa clareza, né? Have you ever been to Toronto? Toronto, né? Toronto eles falam trono. Né? Nós falamos Toronto, né? Eles falam trono, né? Trono. Have you ever been to Toronto? Mas a gente só vai adquirir essa fluidez, né? Essa fluência, e tem um detalhe, Wanderlei, que a gente observa. Eu contei com o Fernando hoje, nós fomos num restaurante aqui, né? E eu fico de olho, tentando aprender alguma coisa. Estava meu filho, mas a esposa, o irmão dela, que mora em Nova York já há muito tempo, né? Aí a garçonete chegou, toda solista, né? Tal. How are you? Beleza. Aí ela falou umas coisas lá, eu não entendi quase nada, né? Falei, pô, essa mulher fala rápido demais, né? Falei com o Felipe, né? Que é o cunhado do meu filho. Falou, Flávio, em Nova York é muito mais. Falei, pô, então tô fodido, tô perdido. Assim, diz que o americano é triste, né? O americano não fala nada. É triste. Mas Ele assim, só murmura. Só murmura. Mas é igual nós também, principalmente mineiro, né? Principalmente mineiro, né? Então, assim, mas nós temos que se aprender para depois nós ir jogando, né? Have you ever, né? Have you ever, né? Então, assim, have you been, né? Have you been. Vai evoluindo, né? A gente tem que evoluir. Só vamos evoluir, certo? Falando. Não tem outra alternativa. Você só aprende uma língua falando, né? E aqui, gente, eu coloquei os exemplos, né? Para a gente não vão ficar pegando a isso também. E ele serve também para been, né? Been to, né? Foi, né? Foi. Been, né? Ido, né? Que é o particípio do verbo ir, né? Foi, né? Do verbo ser, né? Você já esteve, né? Você, aliás, aqui no caso teve estado, né? Que é o been é estado, né? O verbo to be, né? Was, né? Passado been, é o ser e o estado, né? Sido e estado, né? No caso. E também você pode usar para música aí, né? Para outros verbos, né? Have you ever seen the rain? Exatamente. Nós temos até a música. Ela deve tocar em algum momento aqui. Eu não sei se toca, não. Deixa eu ver que se toca.
Ah, não toca, não, aqui não é aqui, não. Mas aqui, ó. Have you ever? Você já comeu sushi, barbecue, apple pie, hambúrguer? Certo? Você alguma vez já comeu? Have you ever eaten, né? Certo? Então, se quiser perguntar a alguém se comeu alguma coisa, have you ever, tá? Isso já. Esse aqui é o detalhe, tá, Lígia? Que isso aí não entra na nossa cabeça, não entra. É difícil, é chato, é complicado, mas com o tempo a gente vai, né? Eu tinha mais dificuldade que eu tenho hoje. Eu já pergunto a alguém, have you ever been to London? Pergunta alguém aqui, os caras entendem e tal, é legal. É. Aqui eu aproveitei e já coloquei o verbo aqui para facilitar, né, gente? Ó. Aqui é só uma ajuda, tá, Fernando? É só, né, Fernando? É o verbo, né? A base form é eat, ate, eaten. Quando você usa, né, o have, né? O have você usa no present perfect, você tem que usar o have e o verbo no particípio, ok? Certo, Irlanda? Aqui eu coloquei só para enfeitar. Certo. Você já bebeu? Você já bebeu cerveja, pop soda, né? Coffee, latte, cappuccino, né? Todas essas coisas aqui tem aqui, tá, gente? Pop soda é o refrigerante, né? O café. O latte é o café com leite, lá, uma coisa assim, sei lá. E o cappuccino que nós já conhecemos. Drink, drunk, drunk. Drunk, drunk. Ok? Tá aí, passado. Tem que decorar isso, não tem jeito. O estudo dos chunks é importante, né? Pois ajuda na fluência, né? Buscando evitar a memorização tal, de palavras soltas. É muito importante, tá? É uma liçãozinha bem prática só para a gente poder começar a valorizar esse tipo de estudo, viu, Lígia? A gente tentar esse tipo de palavra, né? Você já comeu camarão? A gente usa isso direto, né? Você gosta disso? É diferente, né? Mas é mais ou menos isso. Agora já é um estudo um pouquinho mais complicado, que são as collocations. Aqui é bem chatinho, tá? As collocations já é mais chatinho um pouco, mas também não é nada de morte, não. Vamos lá. As collocations são os encaixes de palavras. Mas como a gente vai fazer? Entendeu mais ou menos as chunks lá, Gerlando? Viu mais ou menos como é que funciona? Sim, perfeitamente, Flávio. Tem muita coisa, e se vocês quiserem seguir o Denilson, inglês na ponta da língua, tá? Não sou funcionário dele, não tem nada, não ganhei nada para anunciar, não, mas eu acho que é um cara legal, é um cara simples, tá? O Flavão tá ganhando para fazer no jabá. É um canal no YouTube, Flávio? Ele tem canal no YouTube, no Instagram, e tem o blog dele na internet, inglês na ponta da língua, é muito bom. É muito bom, tá? É coisa de qualidade. É um cara de qualidade, é legal. Ele é bom. Como é que é mesmo? Fala aí de novo. Inglês na ponta da língua. Inglês na ponta da língua. Beleza. É legal ele. Ele é muito bom. E ele especializou nisso aqui em chunks, tá? Chunks e collocations. Mas vamos lá nas collocations. Observe bem aqui, tá? A pronúncia, né? Collocation. Esse S, né? Esse S compridão aqui é o som de X, né? Do SH, né? X, né? X. Collocation, né? A última sílaba é a mais forte, mas ele dá uma ênfase também. Collocation. Aqui, ó. Quem falou isso não sou eu, não. Um estudante de inglês, observe bem, Lígia, pode saber muitas regras, termos gramaticais, um monte de palavras isoladas e até ter uma excelente pronúncia. Mas, se não souber combinar as palavras de modo natural, como os nativos fazem, nunca será considerado um usuário competente da língua. Então, se você não souber combinar, e nós vamos ver agora. Quem falou foi esse David Wilkins, aqui é um linguista famoso aí. Eu não conheço, não, mas eu peguei essa frase dele aqui. Tá? Então, gente, esse estudo aqui das collocations é muito importante. Fernando, você quer ler para nós aqui? Você está treinando leitura? Lê para nós. What is a collocation? A collocation is two or more words that often go together. This combination just sound right to native English speakers who use them all the time. On the other hand, other combinations may be unnatural and just sound wrong. Ok, beleza. Aqui
eu tenho que fazer uma críticazinha aqui na pronúncia dessa palavra que eu vou colocar para nós aqui. Eu fiquei na dúvida dela também. Mas na dúvida nós vamos aqui, né, no dicionário, né, Vanderlei? É o dicionário. Não tem outro. Beleza. Native. 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 Native é o americano é que fala native. Aqui, ó, nós estamos vendo que primeiro Native. native, Native. né? Ele dá um destaque legal no termo. Native. Agora ao americano. Native. 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 Ok? Native. Então, native. Native. Qual que você prefere? Eu estou querendo aprender o negócio, sabe? Não sei qual não. Vamos ver o que eu vou fazer. Sabe o que você vai falar? Mas, na verdade, Vanderlei, o pessoal fala, entendeu? Ah, não, eu gosto de... Por isso que eu coloco os dois, entendeu? Porque aí a gente, né, não é? É um Conhecer os aprendizado. dois, né? Gente, do jeito que sair, esse você vai ser aprendizado é para nós. Mas, entendido, né? com certeza, se você estiver aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, o Canadá, apesar de ser colonização inglesa, ele recebe uma influência muito forte do inglês americano, né? Eles falam native. Aliás, gente, esse T no inglês, tá? Vocês podem ficar tranquilo que native, entendeu? Native. É um Rzinho aí, um D assim, meio native. Às vezes nem pronuncia, viu? A lógica é mais ou menos, né, Fernando? Parece que o americano não produz, praticamente não. Pronuncia, Igual internet, é internet, né? Internet. É isso aí, mais ou menos isso. Agora, o britânico, ele dá assim Native. Native, né? Native. É só essa discussão que é boa para a gente poder praticar, né? A lógica é essa mesmo, tá? Gente, a tradução aqui é fácil, né, Lígia? Você que, assim, às vezes se fala que o seu nível é um pouco mais abaixo, mas aqui, collocation é two or more, duas ou mais palavras, né, que often é frequentemente, né? Frequentemente. Regularmente. Go sabe o que significa, Lígia, sabe, né? Ir, né? Ir, né? E together. Junto, né? Together. Juntos, ir juntos, né? Então, uma collocation são duas ou mais palavras que normalmente ficam juntas. Essas combinações, né, elas soam corretas para o falante nativo do inglês. Então, aquelas duas palavrinhas, se você não falar elas juntas, eles vão achar que eles usam o tempo todo. O que usam, them, que eles usam-nas all the time, né? O tempo todo. Eles usam-nas ou eles a usam, né? Ou eles usam elas, né? O them é elas, né? Delas, né? Eles usam elas ou usam-nas all the time, né? Tradução fica a critério aí dos, né? Quem quiser, não tem problema. Gente, isso aqui, ó. Eles usam isso demais. On the Na outra mão. Outra mão, né? De outra forma, né? On the other hand. Aí a tradução fica a seu vontade. Mas quando você ouvir on the other hand, é do outro lado, né? De outra forma, né? Não importa, né? Outras combinações podem, maybe, podem ser, né? Unnatural, natural and just sound. Se você usar outra combinação, pode parecer assim, não é natural, né? Fica um negócio, pode entender, mas fica meio complicado, né? Aqui foi o Denilson que falou, de forma bem simples e prática, collocation são combinações de palavras, duas ou mais, que ocorrem naturalmente dentro de uma língua. Tá? Esse interesse aí, Denilson, da ponta da língua. Tecnicamente falando, collocation no singular é um fenômeno com o qual as duas ou mais palavras combinadas de forma natural dos falantes da língua. Tá? Para vermos esse fenômeno acontecendo, temos que ter uma palavra-chave. E então passamos as palavras. Gente, isso aqui tudo é teoria, não vamos perder tempo com isso. É só para vocês verem que está aí. Quem quiser aprofundar no negócio, também não podemos fazer um negócio desbandeirado. Vamos na prática para vocês entenderem agora. Observe bem que interessante. Na prática, em inglês, poderíamos dizer strong rain. Strong é forte, rain é chuva. Ok? Rain é chuva. Ok? Chuva forte, né? Strong rain. Só que eles não usam, porém, com o substantivo chuva, eles usam heavy, pesado. Ou pesada, no caso aqui, né? Entendeu? Eles não falam chuva forte, eles falam chuva pesada. Heavy rain.
Entendeu? Então, você vem para cá e você, moço, está uma chuva forte, né? O que é chuva forte? Strong rain. Não. Nós até usamos, né? Às vezes, né? Eventualmente, né, Lígia? Chuva pesada, né? Tá chuva Aham. pesada, mas É, o nosso é chuva forte, né? Né, Vanderlei? Então, isso. assim, Sim. essas collocations é que são interessantes, e isso nós temos que aprender como é que eles falam, porque nós estamos aprendendo a língua deles, não é a nossa, né, gente? Ah, isso é muito chato. É. Não, gente, então você vai aprender outra língua, então vai Não para é o português mesmo. Não, não é uma não podemos. tradução direta, né? Exatamente, tem que ter esse tipo de cuidado, entendeu? Portanto, se dissermos strong rain, provavelmente eles irão entender, mas com certeza acharão estranho ou um pouco comum. Para eles, o mais correto é heavy rain. A pronúncia, né, gente? Heavy Heavy, rain. heavy Esse rain, Fernando, a gente faz um biquinho, né? Rain. rain, Heavy rain. Heavy rain. rain. Para nós, traduzindo aqui da lista, então seria chuva pesada. Entendeu, gente? Provavelmente, se eles forem lá, eles vão falar, no Brasil, eles vão falar heavy rain. Mas o que acontece, né? Nós vamos entender porque sabemos da história, né? Mas podemos, não, aqui é strong rain. Essa é a história. Isso é que são collocations, gente. Esse encaixe de palavras. E geralmente, tá? Funciona também. Se fala strong rain aqui, provavelmente vocês vão entender. Certo? É só para a gente poder. O mesmo ocorre no português. Chuva forte, ou até fortes chuvas, né? Mas raramente dizemos chuva pesada. Que também não é errado, mas certamente menos comum. A lógica, né? Eu estou dando bastante ênfase aí, que é um assunto muito interessante e que quem quer aprender a língua tem que se dedicar, né, ao entendimento do que é a língua, né? O que é, né? Esse é que nós vamos dar. Mais um exemplo. Hurt, coração, broken, quebrado, né? Broken heart. Em português dizemos coração partido, não é quebrado. Certo? Provavelmente o gringo falar, eu já vi coração quebrado, eu vi algum gringo falando, certo? Esses gringos que vêm para o Brasil aí e tal. Quando não tiver bastante familiarizado, ele fala coração quebrado, broken heart. Porque broken é quebrar, né? Quebrado, né? Certinho? Sabia disso, Lígia? Não. Então, coração partido, você não vai dizer partido, não, aquele partido, né? Sweet, não, né? Sweet, né? Não, split, né? Split, né? Porque partida dividida é split, né? Split, né? Dividida, né? Então, você não vai dizer, né? Split heart, não. Você vai dizer broken heart, coração quebrado. Ok? Uhum. Certinho, Gislane? Certinho, Flávio. Né? E aqui tem a forma, né? Broken, não sei, só para... Tá. Outra coisa também, isso aqui eu peguei dele também, caso de festa, gente. Festa a gente erra demais nisso aqui. Você quer dizer fazer uma festa. Em inglês, e fica se perguntando se o certo é make a party ou do a party. Porque nós podemos usar fazer, né, de dois sentidos, make ou do, né? Você, então, arrisca dizer make a party. No entanto, o mais natural em inglês é dizer through a party. Nada de make ou do. Compare. A palavra que combina melhor com through, lançar, arremessar, melhor é through, que significa lançar ou arremessar. Ainda outras, mas make e do não estão na lista. Então, você vai fazer uma festa, né? Lígia vai dar uma festa para nós aí em Belo Horizonte, né? Certo? Certo? Então, você vai through. Então, aqui, porque para nós fazer, né? Fazer não é make? Então, do. Mas aqui você vai lançar uma festa para nós, ou arremessar uma festa. Esquisito, né? Mas paciência, né? Eles falam assim, né? Dar uma festa, né? Que eles falam. Dar uma festa também, né? Não, acho que give a party, eu acho que funciona também. Give a party. Eu acho que aqui funciona. Eu acho que funciona. Eu acho que sim, eu já vi alguém falar assim, give a party. Fernando vai dar uma festa, né? Então, Fernando... Lígia is going to give a party. Certinho? Gente, o conceito da palavra-chave, porta. Abra a porta para mim. Open the door for me. Fecha a porta para mim. Close the door for me. Certo?
tranca a porta, lock the door. A palavra porta, né? Aqui só para a gente sentir, né? A porta está trancada, the door is locked. Someone at the door. Tem alguém na porta, there is someone at the door. A porta da geladeira, the fridge door. Alguém arrombou a porta, broke, né? Isso aqui é só para entender um pouquinho do conceito de palavra-chave, tá? Isso aí, Flávio, também é bom para montar a frase. É para montar a frase, exatamente. Só com a porta. Someone broke down the door. Exatamente. Você pode trocar isso aqui, né? Lock the car, né? Open the car, né? Close the car, né? Aí você só vai aprender se por acaso, né? Alguém está sobre a porta, né? There is, né? There is someone at the door, né? Alguém na porta, né? Há uma menina na porta, there is a girl, né? Na porta, né? Isso aí você vai fazendo as frases, né, Gilmar? Então, mais tá. Então, aprender a combinar palavras de um modo correto ajuda também. Isso aqui, né? Tudo como a gente fala, isso aqui é para, como é que fala? Para aqueles caras lá que os caras que fazem os coach, né? Que fica dando conselho, né? Gente, agora o que acontece? O que acontece é o seguinte. Existem algumas collocations que já são prontas, né? Essas são prontas e elas, às vezes, mudam o sentido da palavra. O que é come? Come, came, come. É o verbo vir, né? Tá vendo aqui, ó? Come close. Come close. Se aproximar. Come first. Seria vir perto, né? Close é perto, né? Near, né? Uma coisa assim, né? Come early. Chegar cedo. Come first. It comes first, né? Prioridade. Tá vendo aqui? Interessante. Vem primeiro, né? Quer dar uma lida para nós aí, Vanderlei? Vamos ver, Vanderlei, estrear. Lê para nós esses casos aí. Come close, come early, come first, come on time, come right back, come to an end, come to an end, and the end, come to a conclusion, come to prepare it. Ah, certo. Beleza. Ó, nós estamos ensinando pronúncia para o homem, Fernando. O homem pronuncia melhor que nós, viu? Aqui é o seguinte, 100% dos brasileiros erram aqui, ó. Prepared. Esse Vanderlei, não é pronunciado, não. Nós temos uma lição, inclusive está previsto para hoje, eu nem coloquei lá no cardápio, não, que é a pronúncia das palavras terminadas em ed, que são os verbos do passado, né? Certo? Come prepared. Eu não sei se eu tenho ela aqui, não. Vamos ver se eu tenho. Prepared. Aqui, ó, prepared. Vê para você ver aqui, ó. Não vamos pegar aqui, ó, prepared. Tá vendo? O E não é pronunciado. Prepared. 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 Por que isso? Por que isso? Todas as palavras terminadas em ed, que são o passado dos verbos e os adjetivos, ed. Ed são, né? É o passado, né? Passado, particípio, né? E alguns adjetivos, certo? Certinho? Certo. Eles têm três sons. Ele tem o som de D, o som de T e o som do ED. Aqui, você pronuncia, a palavra terminou em ED, você vai pronunciar o D ou T. Na verdade, não tem problema se você pronunciar D ou T. Preferência para o D. Certinho? Porém, se as palavras terminarem com T ou D,
Vou dar um exemplo agora, tá, Vanderlei? Pode ficar tranquilo. T, opa, T, O, D. Então, aqui você falou aqui, ó. O verbo é prepare, concorda comigo? Prepare, né? O passado dele é prepared, ok? Qual que é o som dessa palavra aqui? O som da palavra a última letra é prepare, ok? É o R, né? Porque o E não pronuncia, ok? Prepare. Se pronuncia, se o som, olha, se o som, Vanderlei, que interessante, Lígia também, Gislane, eu tenho uma lição pronta disso aí, demora, nós vamos tirar um dia para só estudar só isso, que é importantíssimo isso aqui. Se ela terminou com som que não seja D, T ou D, você nunca vai pronunciar o E. Acabou. Não pronuncia. Certinho? Nunca. Então, qual que é a pronúncia de love no passado? Loved. Love. Loved. Tem dúvida? A gente vai, certo? Agora, se a palavra termina wait, que é o verbo esperar, want, que é o verbo querer, need, que é o verbo precisar, né? Certinho? Vamos lá? Wait. Waited. E um detalhe, vocês aí, não acrescenta a sílaba, loved, junta, prepared, entendeu? Ele junta com a última sílaba, loved. Aqui no caso, love é uma sílaba só, né? Loved, prepared. Quando termina com T ou D, Aí ele forma uma sílaba no final, né? Wanted. Needed. Entendeu, Vanderlei? A lógica do negócio? Sim. Entendeu, Lígia? Nós Sim. temos uma lição sobre isso. Vamos tirar um dia para a gente, quando vocês quiserem fazer, a gente faz aí uma lição sobre isso. É só para vocês. O importante é isso aqui. O resto aqui, não se preocupar em pronunciar T ou D, não. Tá? Você pode pronunciar D, loved, prepared. D. O D mudo, sem o E. Esse aqui é importante. Aqui tudo bem. Aqui não tem jeito, não. Você não pode pronunciar. Tem que ser, deixar até separado aqui, ó. Nunca pronuncie o E. Certo? Agora, se terminar em ED, aí não tem choro nem vela. Aí tem que pronunciar e tem que acrescentar mais uma sílaba. Waited. Né? Você sabia disso, Vanderlei? Olha, eu já vi isso, sim, mas é um negócio danado. A hora que você vai usar, você tem dificuldade, né? Você só, é lógico que você... claro, como é que eu vou estar conversando com a pessoa, com uma menina num bar, uma pessoa num bar, uma amiga e tal, eu vou lembrar que o wait termina com T e niter. É claro que não, gente. Isso aí vai fazer parte com o tempo. Quando a gente fizer a lição, é lógico que isso aí... Eu recebi essa lição aqui no Canadá em 2017. Deve ter uns 2 ou 3 anos que eu já estou treinando, entendeu? Ela, depois de muito tempo que eu fiz uma apostila sobre isso, estudei isso, porque realmente, mas no final você vai entender, assim, que também não são muitas palavras que terminam com T e com D, não, sabe, Vanderlei? Então, assim, é só lembrar de acrescentar a sílaba. E sempre lembrando que se não termina com T ou com D, você não pronuncia o E, nunca, certo? E pronuncia o D no final, D ou T. Por que D ou T, gente? Isso aí já é uma outra história que vai depender se a palavra ela é vozeada, ou se usa as cordas vocais, isso é outra história, a gente pode falar depois. Tá? É só para vocês poderem entender isso aí. Mas a pronúncia sua é perfeita, praticamente perfeita. Flávio, na parte de conclusão, na conclusão aí, ela não ficou correta também, não? Conclusion, né? Conclusion.
São palavras que a gente tem que treinar, né? Isso aqui não tem jeito, não. Aqui, ó. Conclusion, Conclusion. 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 Essa tem uma vantagem, né? Ela é igual tanto no inglês como no inglês britânico, como no inglês americano, tá não tem vendo? muita diferença. Ela não tem diferença nenhuma. A diferença, acho que é zero, né? Certo? Conclusion. Repete para nós aí, Vanderlei. Conclusion. 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 Isso. Aí ficou Conclusion. bom. Conclusion. A Madeleine tá lendo bem, aí. É melhor que nós aí. Tá. Beleza. Conclusion. Conclusion. E sempre lembrando, gente, que o inglês é uma syllable language, é uma língua que dá muito valor, Vanderlei, às sílabas fortes. Sim. As sílabas fracas, ele é igual ao português de Portugal. Eu tenho estudado um pouquinho português de Portugal também, para poder entender, né, como é que é a língua. Eles têm uns parceiros que gostam de falar sobre português de Portugal. Conclusion. O resto, as sílabas são conclusion. Conclusion. Eles não dão valor, são sons bem fraquinhos que eles usam para as outras sílabas. Conclusion. Conclusion. Se bem, o forte é o clã. Clã. Entendeu? É igual nós falamos. O que nós falamos? Nós falamos aqui. Brasileiro. Então, nós estamos quase todas as sílabas com o mesmo tom. Brasileiro. Um pouquinho mais forte aqui nessa aqui. Um pouquinho. Pouca coisa mais. Brasileiro. É quase igual, né? O português de Portugal é brasileiro, brasileiro, certo? Eles fazem uma confusão, brasileiro, porque você só entende o leiro, brasileiro. Então, Você o entende inglês... a sílaba tônica, eles dão uma entonação muito forte, né? Exatamente. Eles chamam isso aí, esse fenômeno de... Eu sempre esqueço, né? Mas é o fenômeno de stress time, certo? E nós somos syllable time. Nós falamos, né? Falamos. A palavra ela é falada em todas as sílabas. Por isso que eles falam muito rápido, por causa disso. Brasileiro, né? Eles falam uma coisa assim que dão só, então. É conclusion. Então, assim, as demais sílabas são muito pouco pronunciadas, ok? Essa aqui é a lógica. É só um pouquinho de cultura inútil aí, mas é porque o cara saber tem que... Não, Flavão está sabendo tudo. Não sabe nada, mas está sabendo tudo. A lógica é essa. Gente, então, isso aqui, gente, viu, Lígia, Gilane, que entrou de novo agora, aqui, ó, come prepared, é estar preparado, né? A lógica é a mesma, é vir preparado, né? Tá vendo? Come to conclusion. Então, você não vai falar chegaram à conclusão, né? Certo? Entendeu? Come to an end, né? Chegar a um fim, né? Certo? Come right back, voltar logo. Chegar no horário certo. Come first, ter prioridade. Gente, só lendo, muitas vezes, né? Né, Vanderlei? Lê algumas vezes, o material está lá. Aqui, ó, do. Muito usado, gente. Dê o seu melhor, né? Fazer o seu melhor, né? Faça o seu melhor, né? Aquela história, né? Do me a favor. Isso aqui são frases já prontas, gente, tá? Me faça um favor, do me a favor, né? Certo? Do exercise. Fazer exercício, né? Aqui, ó, essa aqui é interessante, ó. Do the laundry. Laundry. Também a palavrinha também fodida, né? Desculpa aí o termo. Laundry. Tem hora que eu esqueço que lavar a roupa, né? tem hora que eu esqueço que Lígia está na sala e eu fico falando palavrão aqui. Laundry. Nada. Laundry. 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 Ok? Laundry. Então, gente, mas aqui, lavar a roupa, olha que estranho, né? Do the laundry. Viu? Isso, certo? Do harm, fazer mal, prejudicar, né? Do research, pesquisar. Do the housework, fazer o serviço de casa. Então, às vezes, você usa o verbo e ele deu um sentido diferente. É interessante, né? Aqui eu coloquei, né? O do, this, done, né? Para poder facilitar a nossa vida. Agora, esse aqui que é o que é o mais complicado, né? Certo? Que é o get, né? Nós temos uma lição sobre isso também, né? Get home, chegar em casa.
Get sick, ficar doente. Get tired, ficar Tired. cansado. Get Get hungry. hungry, ficar com fome, né? Get E sempre lembrando, né, gente, que eles não usam o with, né? Get. Nós usamos o with, né, aqui, né? Nesse caminho, né? Com fome, né? Get with, né? Uhum. Eles não usam, tá? Ficar com fome, ficar bêbado, aí, tá vendo? Eles não usam Seco. nunca. Get drunk. Get drunk, ficar bêbado. Get scared, ficar com medo. Aí, ó. Aqui é com medo, né? Você não fala ficar medo, né? Eles falam ficar medo. Esquisito, né? Ou ter medo, né? Aqui pode ser ter medo também. Ficar bravo. Sempre lembrando, nós temos angry e Angry. hungry. 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 Aqui o hungry é fome, né? Hungry. Comida, é o rango, né? Só lembrar do rango, viu, Lígia? Aqui, ó. Rango. Aham. Você lembra? O rango, né? É fome, né? E o hungry é bravo, né? Ela é bravo. Get angry. Certo? Ficar triste, né? Yes. Ó, se casar, gente, olha, get married. Tá vendo? Casar-se, né? Não sei aí, pode, né? Get lost, se perder. Isso aqui, gente, é aquela história, né? Vamos lá. Viu aí, Lígia? Gets, né? Got, Sim. gotten. Got. Essa Ok. última aí é qual a pronúncia? Get ready. Get Get ready. 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 Ó, bem fácil, ó. Ready. 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 Faz o Ready. bico, gente. Faz o bico. Ready. 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 Ó, é idêntica a pronúncia dos Get dois, tá, ready. Vanderlei? Ó, aqui tranquilo, ó. Você não precisa se preocupar, ó. Ready. Se você estiver em Londres, como é que eu falo ready em Londres? Mesma coisa, do mesmo jeitinho, tá? Isso aí. Tranquilo, né? Não vou nem copiar isso lá para o caderno, não, tem muita coisa lá já. Gente, go, bem fácil, né? Get worried. Eu tenho que fazer meu ponteiro, meu marca-texto, senão eu não consigo conversar. Eu tenho esse toque, eu tenho que consertar isso, mas não tem jeito, eu tenho que estar arriscando tudo. Coloquei isso com go, gente. Ir para casa, né? E aqui é fácil, né? Ó, go ahead. Flávio, go ahead, vamos para frente, né? Continua, para de conversar. Go in, entrar. Go back, voltar. Go over there, ir para lá, né? Isso tem, gente, tem que have. Have também é legal, olha para você ver que tanto. Have an accident. Sofrer, né? Não é suffer, né? Have. Discussão, discutir. Have an argument. Quer ler para nós aí, Girlanda? Lê para nós aí, vamos. É que é frase pequenininha, né? Have an accident. 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 Have an argument. Argument. Kill. Have a break. Break. Mais fácil. Have a conversation. Conversation. Shan. Uhum. Have difficulty. Sim. Have a dream. Difficult, tá? Mas nós vamos levar algumas palavras lá no dicionário daqui a pouco. Não tem problema, não. Difficult. Have a feeling. Certo. Have a fun. Have a part. Algumas levam artigo, outras não levam. Não sei por que não, tá? Depois eu vou até dar uma olhadinha nisso aqui para mim, para meu estudo da pós-graduação. Have a party, né? Fazer uma festa, tá vendo aí? Não é só o true a party, não. Pode ter o have também, tá vendo aí? Fazer uma festa. Certo. Gente, algumas pronúncias. Já vamos para quase mais de uma hora, né? Nós vamos ter que terminar, porque senão fica meio cansativo. Vamos tentar terminar essa lição. 1h30. Passou, normalmente, no máximo 1h15. Accident. 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 É a mesmo. É Accident. um ar misturado com R. Accident. É aquele A um pouquinho mais Accident. prolongado também. Accident. É um A um pouquinho mais, aquele A mais assim, ó, accident. Ele é Accident. misturado, um ar e um É. É. É aquele A de black, né? Aquele A de black. Entendeu? Essa Accident. black, né? Accident. Accident. Não é A nem E, né? Accident. Ok?
Como nós temos aqui algumas demandas, vamos melhorar isso aqui, né? Argument. 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 Ó, é só falar devagar aí. Argument. 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 O inglês não fala o R. Argument. 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 Isso é diferente para Argument. O que nós temos que ficar de orelha em pé é na questão da sílaba forte, né? Porque eles como são um idioma que valoriza muito a sílaba Argument. forte, se você não falar a sílaba forte, né, você está comprometendo a sua fluência, né, Fernando? Aqui, ó, argument. Aqui eles não têm o R, né? O R que nem aparece. Aqui no inglês. Uma coisa interessante aqui, Vanderlei, não sei se você chegou a ver, depois do A tem 2 pontinhos. Está vendo aí? Tá, né? Sim, sim. Isso quer dizer que esse A tem que ser prolongado. Argument. Argument. Tá vendo? Esses 2 pontinhos quer dizer isso. Você tem que Beleza. prolongar um pouquinho o A. Argument. Beleza. Ok? Não sei, Uhum. tem coisa, não sei se você sabe, então eu vou falando, porque eu falando para Não, você mas- também, eu vou decorando para mim, entendeu? A gente fez isso aí, mas eu não sabia. Sim. Aqui ficou legal. Realmente. Difficult também não ficou legal, não. Vamos tentar. Difficult. típico. Difficult. Ó, Não, Flávio. Tem Difficult. o Y. Difficult. Ó, Difficult. oi? Tem o Y no final. Difficult. Aí. Tem um I. Sim. Y. Difficulty. 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 É, Difficulty. ele dá ênfase nas duas, na primeira sílaba, mas no I também ele dá um ênfase, tá? É uma ênfase também. Nós temos que ter esse cuidado. Difficulty. Né? Essa aqui é o que a gente pode colocar aqui no nosso caderno, sim. É uma pronúncia que é difícil mesmo. Não é nada muito fácil, não. Difficulty. Difficulty. Se não tiver o Y, ele é diferente. Difficult. Isso. Ele não pronuncia o I. Sempre lembrando, gente, que tendo o Y, ele tem que ser pronunciado como I no final. Difficulty. Tá? Não tem jeito, tem que ser pronunciado. Agora, já que nós estamos aqui, vamos fazer o exercício para as duas, né? Difficult. 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 Então, tem uma diferença bem grande, né? Essa tem um I no final bem assim, bem característico mesmo, e a outra é difficult. Vamos partindo para o encerramento aqui, porque senão nós vamos consumir muito tempo. Então, gente, tem mais algumas, tá? Com keep, make, pay the bill, né? Pagar a conta, aqui, ó, para prestar atenção, certo? Take, e acabou. Então, são essas aí. Eu acho que são só 3, eu acho que a gente poderia fazer, né? Eu acho que 10 minutos, 5 minutos a mais, a menos, não vamos perder essa oportunidade. Tranquilo. Vamos aí, Fernando, lê para nós aí, Calma. Fernando. Fica calmo aí, Fernando. Vamos lá, você, Fernando. Keep calm. Keep in touch. Keep quiet. Keep a secret. 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 Victoria's Secret, né, a loja, né? Touch Secret. Keep in Gente, touch. keep é manter, né, gente? É manter, né? Mantém, mantido, né? Keep, olha só aqui. Keep, kept. Certinho? Manter a calma, manter... Aqui já é fazer silêncio, né? Ou manter silêncio também, né? Também, tal. Agora, guardar segredo, legal, né? Guardar aí, ó. Keep, né? Você pode guardar suas coisas no armário também, keep também, né, Fernando? Keep. Keep é guardar alguma coisa, tá? Segredo, guardar alguma coisa. Vamos lá. Lígia, arrisca, Lígia. Não. Grandão. Como é que vai aprender a falar inglês? Ela não quer falar em jeito. Não. Tá bom. Então, Eu só gosto de ouvir.
Vai lá, Girlane. Vai lá, Girlane. Make money, Aham. make fun of, Of, Make make a wish, make trouble, make progress, making effort, Beleza. make a mistake, make a complaint, Complaint. make moves, Nós. Make a Nós. Nós. É nós. E make a nós. Aqui é nós mesmo. É aquele nós do corintiano. Nós. É nós. Entendeu? Sempre lembrando, você falou mistake, né? É mistake. Certo? Assim, ficou bom. Mas estou só querendo aí dar uma puxada, entendeu? Assim, abusar um pouquinho. Mas ficou legal. Aqui, gente, é money. 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 Tá? Money. Make money. Não money, né? Time is money. A gente aprende desde criança que time is money e fica falando. A gente, né, comete essa falha. Vai lá. Deixa comigo, então. Pay the bill. Pagar a conta. Pay attention. Prestar atenção. Pay the price. Pagar o preço. Pay interest. Pagar juros. Olha, gente, ó, interest é juros. Nem lembrava disso. Pay someone a visit. Visitar alguém. Vai lá, Fernando, você take. Take a chance, arriscar. Take a look, dar uma olhada. Take a look, dar uma olhada. Take a rest, Rest. descansar. Take a seat, sentar-se. Take an exam, fazer uma prova. Take notes, anotar. Take someone's place, pegar o lugar de alguém. É o espertinho que chega e pega. Gente, esse verbo take é muito, né? Eles falam de versatile verb, que é um verbo muito versátil, né? Então tem levo, levei, tomo, tomei, pego, peguei e tal. Tem muitas opções. Gente, então, vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje.